Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo do absoluto zero de como construir uma landing page com a ajuda de inteligência artificial. E calma que você não precisa ser um especialista em web design, ser um designer gráfico, ser um copywriter e muito menos ter anos de experiência em marketing digital. Eu vou te passar um método que, se você aplicar todos os passos, a chance é absolutamente zero de no final desse vídeo você não estar com uma landing page incrível como essa que eu construí utilizando a ajuda da inteligência artificial. Tudo que eu utilizar aqui dentro desse vídeo, eu vou deixar na descrição todas as informações para que você consiga estudar reproduzindo o que eu estou fazendo na tela. E claro, vamos fazer aquele acordo justo de sempre. Eu vou te dar um curso gratuito de como construir landing pages profissionais com inteligência artificial. E você, em troca, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like no final do vídeo, deixa um comentário do que você achou. Beleza? Então vamos para o tutorial. E o primeiro passo que nós temos que fazer é contratar um domínio e uma hospedagem para colocar o nosso site lá dentro. O domínio basicamente é o seu endereço na internet, é como se fosse o endereço da sua casa na internet, thiagolemos.com.br. É assim que as pessoas vão te achar. A hospedagem é a sua casa, é ali dentro onde vai ficar as imagens do seu site, é onde vão ficar os vídeos que você coloca no seu site, os textos. Então a hospedagem é onde fica o seu endereço, para quando a pessoa buscar, ela te encontrar lá. E nesse tutorial eu vou utilizar a HostGator, tá? Eu já utilizo há muitos anos ela, é que eu tenho mais familiaridade, já construí diversos sites e nunca tive problema. E tem muitas coisas positivas, além do preço muito baixo que eu vou explicar para vocês, tem também suporte 24 horas e isso vai ajudar qualquer um. Você que tem dificuldade, você que não é especialista em programação ou é uma novidade para você, esse suporte 24 horas vai te ajudar demais. Aqui dentro da HostGator a gente tem alguns planos, tem o plano P, o plano M e o plano Turbo. Eu sempre assino o plano M quando eu vou contratar com clientes, porque no plano P a gente tem a hospedagem, só que a gente só tem direito a um domínio. Olha, mesmo que você está começando um projeto agora, daqui a pouco você vai contratar outro domínio, você vai precisar construir outro site. E aí essa hospedagem P que você contrata, você só tem direito a um domínio, é como se você tivesse uma casa e só pudesse colocar um endereço nela. Já no plano M, você pode colocar sites e domínios dentro dela ilimitados. É como você ter uma biblioteca que você pode colocar quantos livros você quiser. É muito mais interessante porque, querendo ou não, você vai evoluindo nos seus projetos, você vai trocando de domínio. Às vezes você quer ter mais de um domínio, por exemplo, você quer ter thiagolemos.com e thiagolemos.com.br. Para caso a pessoa acesse qualquer um desses dois, ela caia no mesmo site para redirecionar. Se você tiver o plano P, você não tem essa opção, essa versatilidade. E essa é a principal diferença entre o plano P e o plano M. Aqui também tem 100 GB de armazenamento SSD. É basicamente aqui onde fica armazenado todos os dados do seu site. E SSD, ele é mais rápido do que, por exemplo, um HD. Então você vai ter uma velocidade maior na hora de puxar esses dados dentro do servidor. Aqui também 1 ano de domínio grátis, contas de e-mail limitada, CDN grátis. O CDN é basicamente o SEDEX da internet, como se fosse um agente que entrega as informações para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo de forma muito rápida. Isso aqui é um diferencial competitivo muito bom da HostGator, ter esse CDN tanto em todos os planos gratuitamente que a gente vai ativar no meio do nosso tutorial. Certificado SSL grátis, é como ter um cadeado na porta da sua casa. Se você for acessar um site pelo iPhone, por exemplo, pelo Mac, e ele não tiver um certificado SSL, ele nem abre esse site. Então é importante ter isso para até que você tenha mais acessos dentro do seu site. Então isso aqui é algo essencial para que você tenha autoridade na hora de utilizar o seu site. E tem outras coisas também como limpeza de cache, né? Que é como se você terminasse de trabalhar em um dia, sua mesa ficou toda bagunçada, vem alguém e organiza novamente toda essa sua mesa para que você não fique sobrecarregado no outro dia. É a mesma coisa em um site, quando muitas pessoas acessam, ficam salvos os chamados cache, né? Que são os cookies, os dados de navegação. E aí a HostGator, esse servidor dela, faz esse limpa para o seu site ficar sempre mais leve. E também tem isso que é muito importante, que é a proteção contra DDoS. Acontecia isso muito antigamente, e você tem um site, alguém quer derrubar o seu site, enviam muito tráfego, vários bots para acessar o seu site e derrubava o acesso ao seu site. Com essa alta proteção a DDoS, você não tem esse problema. Clicando aqui no link da descrição, você tem até 70% de desconto na contratação da sua hospedagem, beleza? Então eu recomendo assinar o plano M, é o que eu vou assinar aqui. Ele está até com 69% de desconto, tá? Então vou começar agora. O plano P está com 71% de desconto. R$ 12,59 em 3 anos.
Clicando ali, você vai abrir essa aba que você pode reduzir para 1 mês, 6 meses, 1 ano ou continuar em 3 anos. Eu vou assinar aqui o plano de 1 ano, tá? Ele fica um pouquinho mais caro de 1 ano, ó, fica 163 por ano e por mês fica 13,69. Vou colocar 1 ano com domínio grátis. Se você acessar 6 meses e 1 mês, você não recebe domínio grátis. Então, vou continuar aqui para o carrinho. Nessa aba, você vai escolher um domínio. Se o seu domínio não estiver disponível, quer dizer que alguém já comprou esse domínio, aí você vai ter que escolher outro. Eu vou pesquisar aqui, ó, dieta sem fome. Vou pesquisar, ver se já tem. Olha, o .com está indisponível, mas tem o .online, .story e .org. Tem o .site, .net, .net.br. Nesse caso aqui, eu prefiro quando é .com. Dieta sem fome fit.com. Está disponível, não vou precisar pagar nada por ele, então eu vou clicar aqui em adicionar domínio. Aqui embaixo está já a seleção que eu fiz, né, do plano de 1 ano. Na parte de e-mail personalizado, você tem a opção de contratar o e-mail profissional com 10 GB. Isso aqui é caso você utilize muito, você envie muitos arquivos no e-mail, aí você pode fazer esse upgrade. No geral, esse e-mail personalizado grátis com 1 GB cada já vai funcionar muito bem e atender assim 90% das suas demandas. E tem outras duas opções adicionais, o Site Look para aumentar a segurança do seu site e o Code Guard para também fazer cópias de segurança do seu site para caso aconteça alguma coisa, você consiga recuperar. Eu não vou ativar nenhum desses dois, porque o Plano M já tem muitos benefícios que competem a isso. Então eu vou continuar aqui para identificação. Aqui, se você já for cliente, é só selecionar já sou cliente e fazer o login. Caso não, você cria uma conta aqui dentro da HostGator. Eu vou colocar que eu já sou cliente e vou logar aqui com o meu e-mail. Fiz o login aqui com a minha conta, código de verificação, vou pedir para receber por e-mail. Aqui você vai colocar as suas informações de cadastro, né? Informações pessoais, CPF, data de nascimento, celular, endereço e prosseguir para o pagamento. Aqui no pagamento tem cartão de crédito, boleto, PayPal e Pix. No cartão de crédito você tem 3% de desconto a mais, porque cadastrando seu cartão de crédito, quando virar o ano ou virar 3 anos, dependendo do tempo de assinatura, ele já vai renovar automaticamente no seu cartão de crédito. Então eu recomendo que você faça ou no cartão de crédito ou no Pix. No caso do Pix, quando der 1 ano, você vai receber e-mails, mensagens da HostGator te avisando que acabou o período e você tem que renovar. Caso você não queira ter que ficar se preocupando com isso e de repente o seu site caia fora do ar porque você esqueceu de renovar, coloca o cartão de crédito. Eu vou utilizar o Pix para validar mais rápido aqui a transação, para cair na hora. Na hora. Pagamento realizado com sucesso. Agora eu vou para o painel do cliente para a gente iniciar as nossas configurações para de fato começar a fazer a nossa landing page. Aqui você vai colocar o mesmo dado de acesso que você configurou anteriormente. Nesse painel, você vai ter acesso a todas as hospedagens que você já contratou e também a todos os sites que estão vinculados a essa hospedagem. Então, como você pode ver aqui, eu tenho várias hospedagens e vários sites também já funcionando. E esse aqui foi o que a gente contratou agora recentemente, dietasemfomefit.com. Aqui do lado, vou explicar um pouco sobre o painel. Em e-mails, você pode criar os e-mails profissionais relacionados aos seus sites. Então, você vai ter, por exemplo, lá thiagolemos@dietasemfomefit.com. Ao invés de ser @gmail, @hotmail, você consegue personalizar com o seu domínio. Isso é muito bom para mostrar mais profissionalismo quando você vai, por exemplo, construir um suporte para o seu produto. Você coloca suporte, o nome do produto. Uma forma mais profissional de conversar, né, com as pessoas via e-mail, de mandar essas notificações. Aqui na aba de domínios, você tem acesso a todos os domínios que você contratou, né, de forma separada. E a partir daqui você consegue configurar o domínio e gerenciar esse domínio. Na aba de hospedagens e servidores, você tem aqui as suas hospedagens e você consegue fazer todas as configurações dela e já acessar praticamente tudo com muita facilidade. Aqui na parte de segurança e backup, você pode justamente acessar aquelas coisas que a gente não colocou no checkout, mas você pode adicionar aqui clicando em gerenciar e fazendo as configurações de determinado domínio. Antes de fazer a configuração do nosso site, nós vamos configurar o DNS e o SSL para conseguir passar para os próximos passos. Primeiro, então, eu vou vir aqui em domínios, vou procurar qual o meu domínio, no caso aqui é o dietasemfomefit.com, e verificar se o DNS dele já está configurado. Clicando em configuração de domínio, ele vai abrir aqui essa aba. Se isso aqui aparecer para você, quer dizer que a HostGator já fez esse processo de configuração do DNS.
Agora, se você está vindo de outra plataforma, trazendo esse domínio de outra plataforma e quer reconfigurar esse DNS, eu vou deixar também o tutorial aqui embaixo do que você deve fazer para reconfigurar esse DNS dentro da plataforma da HostGator. Só que nesse caso aqui, isso já foi feito e pode levar até 24 horas para a propagação desse DNS e o nosso site funcionar liso. Agora, para configurar o SSL, a gente vem em hospedagem em servidores, vem aqui, ó, plano M, dieta sem fome, gerenciar, clica aqui em certificado SSL e aqui a própria HostGator já fez essa configuração para a gente. Então, disponibilizamos o certificado SSL de forma gratuitamente em todos os planos de hospedagem em servidores. Ele é instalado automaticamente em até 24 horas após o domínio ser propagado. Ou seja, você não precisa instalar ou solicitar. Isso aqui é uma novidade. Antes a gente precisava entrar aqui e fazer essa solicitação. Agora ele faz tudo de forma automática, tanto o DNS quanto o SSL. Para você ver como cada vez está ficando mais fácil construir um site. Voltando agora no nosso painel da HostGator, aqui dentro do painel eu vou voltar em sites para agora construir o nosso site. Como ele demora até 24 horas para propagar o DNS e liberar essa configuração do site, eu vou utilizar outro domínio que já tem feito esse passo para a gente conseguir acelerar aqui o nosso tutorial. Então vou utilizar esse Prime Fit Story aqui, vou editar site, só clicar em editar site. Aqui você vai selecionar o domínio que você quer configurar o site e selecionar em qual hospedagem ele vai ficar. Você viu ali que eu tenho várias hospedagens com vários sites. Para esse tutorial, eu não precisava comprar uma nova hospedagem. Eu poderia ter comprado apenas um novo domínio e colocado dentro de uma das minhas hospedagens. Porque apenas tendo uma hospedagem do plano M, eu consigo colocar domínios e sites infinitos ali dentro, ilimitados. Então eu não precisaria fazer esse processo. Eu fiz justamente para mostrar para vocês como funciona todo o processo. Aqui eu vou escolher um plano M, vou escolher um dos planos que eu tenho, continuar, vou continuar criando o site, mesmo que o DNS ainda esteja sendo propagado. Vou selecionar aqui landing page, o objetivo ter um bom site. Isso aqui ainda não altera as configurações do nosso site, é mais uma questão de personalização de experiência do usuário da HostGator. Vou clicar aqui em continuar e aqui eu vou escolher o WordPress. Esse criador de sites, ele é uma ferramenta mais básica no sentido de você não quer ir muito além na personalização do seu site. Então você vai ter alguns modelos, utilizando até a inteligência artificial da HostGator, que vai te ajudar a criar ali uma base de um site que já vai ser bastante funcional, mas para o que a gente quer ir para o próximo nível e fazer algumas personalizações mais manuais. Então eu vou escolher o WordPress. Aqui a gente vai criar um dado de acesso para o cPanel do WordPress. Isso aqui é diferente do login que você tem dentro da HostGator, tá? Se você quiser acessar diretamente o cPanel do WordPress, você pode pegar apenas esse login que nós vamos configurar agora e já entrar, sem precisar entrar antes na HostGator. Então eu vou colocar aqui um nome de usuário, Dieta Sem Fome Pro 2024 e uma senha. Aqui ele vai dar a opção da gente configurar um checkout de pagamento, mas como nós não vamos processar esses pagamentos dentro do site, sim de forma externa, em um checkout externo em outro marketplace, eu vou selecionar aqui, eu não quero criar uma conta no Asas agora, que eu não vou fazer essa configuração. E aqui ele já vai fazer um passo muito interessante, que é fazer todas as configurações do nosso site sem que a gente precise colocar a mão em nada. Antes nós precisávamos instalar o WordPress, fazer todos um processinho um pouco chato, depois instalar os softáculos dentro da nossa hospedagem para conseguir criar os nossos sites. Agora a HostGator faz todo esse processo aqui em poucos segundos para a gente já começar a colocar a mão na massa. Olha aqui, menos de minutos, né? Acredito que foram segundos para todo o processo ser feito. Agora o nosso WordPress está instalado e pronto para a gente utilizar. Agora é só clicar aqui em acessar o WordPress. Aqui dentro do painel do WordPress, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar uma aparência. Então a gente vem aqui em aparência, temas, e nós vamos instalar esse Hello Elementor, tá? Só clicar em instalar aqui, que ele vai fazer essa instalação para depois nós colocarmos o plugin do Elementor para funcionar. Agora a gente vem aqui em plugins, adicionar plugin, pesquisa aqui, ó, Elementor e instala esse Elementor aqui, que vai aparecer para você. Tem 6.000 já usuários, mais de 10 milhões de instalações. Instala ele aqui no seu WordPress e agora a gente vem aqui em páginas. Aqui eu vou criar uma nova página. Eu vou clicar aqui em cima, adicionar nova página, colocar aqui só um nome.
Agora eu vou clicar aqui em cima em editar com o Elementor e ele vai mudar essa configuração aqui para mim. Está carregando o Elementor e vai abrir para mim toda a aba do Elementor. A partir daqui nós vamos fazer as configurações de fato do nosso site, começar a criar ele. Importante você clicar aqui em cima em publicar para ele sair do modo de rascunho. Depois você vem aqui ó, em configurações da página e aqui embaixo você vai no layout da página selecionar tela do Elementor. E ele vai configurar para aparecer no seu site apenas o que nós vamos colocar a partir de agora no Elementor. Então vou clicar aqui em mais e vou selecionar esse duplo, porque em um lado eu vou colocar a imagem e do outro o texto. Aqui eu posso já configurar a altura, aqui a altura mínima, vou subir um pouco a altura para eu ter uma amplitude melhor de configuração aqui da página. Aqui no canto é muito simples, é só arrasta e solta. Então eu vou pegar aqui uma imagem, vou colocar desse lado, que vai ser a imagem do Expert. Vou vir aqui em escolher imagens, eu venho aqui ó, em enviar arquivos, selecionar o arquivo, e aqui eu vou selecionar a imagem que eu fiz do Expert. E depois que ele fizer o upload, é só clicar sobre a imagem e colocar em selecionar. Aqui ela ficou alinhado em cima, então eu vou clicar sobre esse container aqui embaixo, ó. Tá bem em cima, tá bem apertado aqui, mas é sobre esse container, e eu vou colocar alinhamento ao centro, tá? Clicando na imagem, eu posso aumentar aqui um pouco a imagem, aumentando aqui a largura dela. Pronto, com a imagem do nosso personagem colocado aqui, eu preciso agora de um texto para minha página. E é aqui que eu vou utilizar a inteligência artificial para construir uma carta de vendas. Eu vou utilizar o Claude, que nos meus testes tem mostrado um resultado muito superior ao do ChatGPT. Então eu vou mostrar aqui para você um passo a passo, um prompt que você pode utilizar e personalizar para conseguir resultados semelhantes. Você pode fazer tanto no ChatGPT quanto no Claude. Eu prefiro o Claude porque para criar esses textos, copy, marketing, postagens, ele traz uma criatividade e uma qualidade assustadora quando comparada com o ChatGPT, que muitas vezes traz resultados bastante genéricos. Então aqui no Claude é só você copiar esse prompt que eu vou te mandar aqui embaixo e dar um Enter. Assim, ele vai dar uma configuração de sistema para esse chat dentro do Claude, que vai se tornar um especialista na criação de cartas de venda. E aqui ele vai te dar 5 perguntas para entender melhor o seu produto. Então, qual é o produto ou serviço específico que você deseja promover nessa carta de vendas? Qual é o público-alvo ideal? Eu gostaria de entender dados demográficos, interesses. Qual é o objetivo principal dessa carta de vendas? Existe alguma oferta especial, garantia ou bônus que podemos incluir para tornar essa oferta mais atraente? Tem alguma preferência específica ou qual tom de voz, mais formal, informal, comprimento da carta ou elementos visuais que devemos incluir? Aqui ele vai te pedir uma contextualização do conteúdo. Você pode utilizar o próprio Claude, criar um novo chat, pegar essas perguntas, explicar o seu produto e pedir para que ele gere uma resposta e depois você personaliza essa resposta. Caso você não tenha tanta clareza sobre isso, ele vai te ajudar também. Eu já fiz esse processo e vou colocar aqui todas as informações, então todas as respostas. Qual o produto? Um e-book de dicas fáceis de dieta para emagrecimento, estratégia simples, prática para perder peso sustentável, incluir ideias de refeições fáceis de seguir, dicas de controle de porções, orientações para adotar hábitos saudáveis, desenvolvido para pessoas ocupadas, com receitas e estratégias que economizam tempo, os benefícios. Então aqui eu trouxe todas as informações, claro que eu utilizei inteligência artificial para me ajudar a responder isso aqui de forma mais detalhada e eu fui personalizando do meu jeito. Agora eu vou colocar aqui para o Claude todas essas informações, toda essa contextualização aqui para ele e a partir daqui ele vai gerar a minha carta de vendas e nós vamos avaliar como ficou essa carta de vendas. Aqui o hook inicial, cansada de dietas complicadas que nunca funcionam? Descubra como emagrecer de forma natural e duradoura sem passar fome ou gastar horas na cozinha. Querida amiga, você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem emagrecer e manter o peso enquanto outras vivem num ciclo sem fim de dietas fracassadas? A resposta é mais simples do que você imagina e não tem nada a ver com força de vontade ou genes ruins. O segredo é ter acesso a estratégias certas, aquelas que realmente funcionam no mundo real, especialmente para mulheres ocupadas como você. Eu apresento a você o Emagrecimento Sem Complicação, o guia definitivo para mulheres ocupadas. Este não é apenas um e-book sobre dieta, é um passaporte para a transformação real baseada na ciência testada por centenas de mulheres reais. Ficou muito bom aqui a carta de vendas que ele fez. Por que confiar nesse método? Como nutricionista há mais de uma década, eu desenvolvi um guia baseado em evidências científicas
e na experiência real com centenas de mulheres, assim como você que buscava solução prática e duradoura. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para que ele fique mais informal, então faça em um tom informal. E esse foi o resultado. Como emagrecer de um jeito fácil, mesmo que você não tenha tempo para nada. E como é uma carta, né, começa a comunicação. E aí, tudo bem? Eu estou aqui para te ajudar com algo que eu sei que tá te incomodando, aqueles quilinhos extras que não querem ir embora, né? Olha, eu sei bem como é. Como Nutri, tá vendo? Ele até muda a comunicação. Como Nutri, eu já vi muita gente passando pelo mesmo perrengue que você, querendo emagrecer, mas sem tempo para fazer aquelas dietas mirabolantes. Agora imagina só, emagrecer sem passar sufoco, fazer comida gostosa e rápida, manter o peso sem efeito sanfona e ter energia pra caramba todo dia. Eu apresento para você o Emagrecimento Descomplicado, seu guia matador para emagrecer sem neura. Esse guia é para você que está cansada de dieta maluca que não funciona, não tem tempo nem para respirar, quanto mais para cozinhar, quer emagrecer, mas também quer ter uma vida social, precisa de algo que funcione no mundo real, tá de saco cheio de passar fome. Isso aqui é uma comunicação muito direta, né, com a pessoa. Eu gostei dessa copy. O que tem de diferente aqui? Dicas que já funcionam com mais de 1000 pessoas, receitas que você faz em 20 minutinhos, planos que cabem na sua vida e não o contrário, zero papo furado, só o que funciona mesmo. O que você vai aprender? Como fazer comida fit rapidinho, truques para não passar fome nunca, como comer na rua sem culpa, receitas que até quem não sabe cozinhar consegue fazer, um jeito esperto de planejar a semana toda. Depois desse guia você vai ter uma rotina alimentar que funciona para você, emagrecer sem ficar maluca, ter disposição pra caramba, comer bem sem neura, manter o seu peso numa boa. E ainda tem alguns presentes que ele listou aqui de bônus. Lista de melhores lanchinhos para levar na bolsa. Olha como a comunicação é direta com o público, né? No caso desse e-book aqui, é um e-book para mulheres, dietas para mulheres ocupadas. Então é um público ainda mais nichado. Então a comunicação da copy está batendo muito bem. Planinho super fácil para organizar suas refeições, um papo online comigo para tirar dúvidas. Aí aqui ele criou um depoimento fake, né? Gente, depois de 1000 dietas sem resultado, finalmente algo que presta. Perdi 8 quilos em 3 meses e continuo comendo de tudo. As receitas são um arraso e super rápidas. Muito legal isso. Continuo comendo de tudo. De 197 por 97, esse precinho só dura 7 dias. Com isso aqui pronto, eu pedi para ele fazer também um planejamento do design, então a hierarquia do cabeçalho, a fonte, para ter aqui uma visão mais do site. Ele passou até as cores aqui, verde, roxo, laranja, que eu utilizei dentro do site, e você pode utilizar o cloud e a inteligência artificial em todo o processo, tanto para criação de copy, como para criação de prompts para imagens, como criação de justamente a organização da página, o design. E eu ainda perguntei aqui qual fonte eu devo usar. E ele passou aqui, ó, Montserrat Bold. E dentro desse chat, como ele já tem toda a contextualização da conversa, eu não precisei fazer um prompt mirabolante. Eu só pedi para ele, cria um prompt para logo dieta sem fome. E aqui ele criou toda a descrição do prompt, só que eu não queria isso. Eu queria um prompt para Midjourney. Então ele criou logo minimalista para empresa de nutrição, emagrecimento saudável, texto, dieta sem fome. Então eu vou copiar isso aqui e entrar agora nessa nova inteligência artificial. O nome dela é Ideogram e é muito boa para a criação de logos. Então eu vou pegar todo esse prompt aqui e vou colar aqui no Ideogram e vou pedir para que ele crie aqui em quadrado. Aí é só clicar aqui em Generate, que ele vai gerar essas opções de logo para mim. Aqui ele gerou algumas opções. Eu gostei mais dessa opção aqui, ficou assim, foi o que ficou mais próximo de um minimalismo. Então eu vou baixar essa versão aqui, só clicar sobre a imagem, vir nesses 3 pontos, vir em download e baixar em PNG ou JPEG. Se você tiver assinado a ferramenta do Ideogram, vai estar liberado o PNG. Se não, você pode baixar gratuitamente em JPEG. E funciona muito bem, já vem uma qualidade muito boa. Aí é só remover o fundo, que eu vou utilizar ela dentro do site. Só essa parte aqui, ó, dieta sem fome. Eu gostei desse garfo aqui saindo do fome, ficou bem interessante. Até a coloração aqui, dieta sem e o fome em laranja. Agora, seguindo com o que eu preciso para o site, eu pedi, agora gere um prompt de uma doutora, Patrícia, que tem 45 anos e escreveu esse e-book. Ela tem 20 anos de experiência em medicina nutritiva. Aí ele gerou aqui o prompt para mim, do Midjourney. Agora é só vir aqui dentro do Ideogram e colocar para gerar novamente. Então vou colocar para gerar e aguardar os resultados. Vindo aqui em Creation, aparecem os seus resultados.
Bom, ele gerou aqui os resultados da doutora Patrícia. Deixa eu ver qual ficou mais interessante. Esse aqui ficou meio parecendo uma cozinheira, né? Esse aqui ficou legal. Esse aqui ficou excelente. Esse aqui ficou melhor. Vou baixar esse aqui. Então é só clicar aqui em baixar. Agora eu já tenho aqui toda a copy do meu site e agora eu vou só construir esse site. Então vamos começar lá a construção. Vou voltar aqui para edição. Eu já tenho aqui a imagem. O que eu fiz nessa imagem? Eu peguei, removi o fundo, coloquei aqui uma ilustração que eu baixei na internet e o e-book que eu produzi na aula, que eu vou deixar aqui na descrição, em que eu te ensino o passo a passo para você criar um e-book do absoluto zero utilizando inteligência artificial. É um vídeo que deu muito certo, bateu aí mais de 200 mil visualizações, as pessoas comentaram dizendo que realmente conseguiram criar um e-book, e eu trago esse tutorial aqui de site para esperar também comentários como esse, de que você conseguiu criar o seu site. Agora eu vou pegar aqui um título e arrastar para dentro do container que eu gerei aqui do lado. Vou arrastar mais um título, né, para colocar como subtítulo, arrastar aqui embaixo do título. E como a gente fez na copy, o nosso primeiro texto é como emagrecer de um jeito fácil. Vou vir aqui, vou copiar. Ele mandou, né, utilizar Montserrat, então eu venho aqui em estilo, venho aqui ó, em tipografia e posso alterar a fonte. Vou colocar Montserrat. Eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar médio. Você já vai entender o que eu vou fazer. Eu vou aumentar essa fonte, o tamanho dela, para ficar justamente assim. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um B entre dois espaços. Quando você coloca um B entre dois espaços, ele vai colocar em bold, ele vai engrossar todo o texto. Só que eu quero que o emagrecer ele fique magro, né? Ele fique justamente magro. Então eu vou colocar aqui B. E para ele fechar esse bold, eu coloco uma barra. Pronto. Só o que está dentro desses dois Bs, o nome dessa linguagem é XML, vai ficar em bold. E eu quero que o resto do texto também fique em bold. Então, eu vou colocar aqui B e aqui vou fechar o B. Então, fica basicamente apenas o emagrecer mais magrinho, justamente passando a mensagem que eu quero. Aqui agora na copy, eu vou pegar aqui o subtítulo. Mesmo que você não tenha tempo para nada, vou clicar aqui em editar. Vou alterar para Montserrat. Vou vir aqui em estilos, alterar para Montserrat. Aqui eu vou colocar semi-negrito. Vou aumentar um pouco também essa fonte. E aí você está vendo que está passando um pouco aqui do texto e está ficando não tão legal. Eu posso vir aqui em avançado, vir personalizar na largura e personalizar essa largura. Então eu quero que o texto vá só até o limite aqui. E ele já vai configurar para não passar dessa região para ficar esteticamente mais interessante. Aqui eu vou colocar um tom de cinza nesse título, vou colocar esse tom de cinza aqui. E aqui eu vou fazer algo diferente na coloração. Então eu vou selecionar um verde, aqui eu vou colocar um tom de verde, só que eu quero que apenas o emagrecer fique em laranja. E aí eu tenho que fazer algo nesse código aqui, que eu vou colocar também na descrição para você, que é esse código aqui, Span Style Color, e aqui dentro você pode alterar o código da cor, no caso eu coloquei laranja, e aí é justamente o que está dentro desse Span Style. Tá vendo que o Span Style ele acaba aqui, que tem uma barra? Então apenas o emagrecer muda de cor. Aqui nós já vemos um resultado interessante para o nosso site. Eu vou só afinar um pouco mais essa fonte aqui, vou deixar ela médio, para não chamar tanta atenção. Agora eu vou subir uma imagem, voltar aqui no mais, vou colocar uma imagem em cima do texto, para justamente colocar o meu logo. Vou selecionar aqui o logo, vou colocar thumbnail para ele ficar menor, vou colocar médio, aqui em estilo vou colocar para centralizar pela esquerda, e a largura dele eu vou colocar um tamanho assim considerável, aqui, tá interessante. Ele não tem que chamar tanta atenção, é mais para branding. Só que você está vendo que ele está muito próximo aqui do nosso título. Eu venho aqui em avançado e eu posso, na parte de margem, eu clico aqui para tirar, né, para ele não colocar margem em todos os lados, e inferior eu vou adicionar uma margem. Então, a cada vez que eu coloco aqui, ele aumenta a distância aqui de baixo. Então, agora eu estou em uma margem aqui em cima. Então, eu vou deixar uma margem de 75, que já fica interessante.
Aqui eu vou adicionar um botão agora, então eu vou arrastar aqui o botão para debaixo do texto, vou selecionar as cores aqui no estilo e já vou começar a personalizá-lo. Vou colocar aqui em gradiente, colocar essa cor primária aqui e aqui na cor secundária vou colocar essa outra. Agora eu posso alterar um pouco o ângulo aqui para o botão ficar mais interessante. E agora eu vou alterar o texto aqui do botão. Então eu venho aqui em conteúdo, vou colocar quero emagrecer hoje. Venho aqui em estilo, vou alterar a tipografia para Montserrat, aumentar um pouco o texto, ficar mais relevante. E aqui eu vou deixar as bordas dele um pouco mais redondas, que eu gosto desse tipo de borda no botão. Eu vou também engrossar a fonte aqui para chamar mais atenção e vou dar um espaço em cima para ele ficar mais longe do texto. Então eu vou vir aqui ó, em margem, vou tirar aqui o cadeado e vou dar só uma margem superior de 50. Pronto, a primeira parte da nossa página já está pronta. Agora eu vou criar aqui uma nova aba, vou colocar o fundo dessa aba de verde, esse mesmo tom de verde aqui, então vou pegar plano de fundo, vou colocar clássico, selecionar aqui o conta-gotas. Quando seleciona o conta-gotas, é só você clicar em cima de uma aba e ele vai puxar ali aquela cor. Aqui dentro eu vou colocar um texto, vou colocar aqui ó, um texto aqui dentro, já vou centralizar esse texto e vai ser justamente essa parte aqui. E aí, tudo bem? Eu estou aqui e é essa parte aqui. Não vou ler novamente, mas só vou copiar aqui agora. Agora vamos configurar, né? Vamos voltar aqui em estilo, colocar o Montserrat. E aqui a gente vê que o texto ficou todo bagunçado ali embaixo, né? Porque não tem nenhuma margem, não tem nada organizado. Quando eu quero fazer que o texto quebre, vocês percebem que o texto não está quebrado, né? Eu coloco onde eu quero quebrar esse mais aqui, coloco BR e aí ele vai quebrar. E aí onde eu quero que ele pare de quebrar o texto, eu coloco o mesmo código, só que com barra. E eu vou fazer de novo aqui no Olá, tudo bem. Então vou colocar um BR aqui. E eu quero que ele pare de quebrar aqui, no fim da mensagem. Então eu já tenho uma organização mais interessante. Aqui eu vou colocar a fonte branca, eu vou colocar tamanho 28 e vou colocar normal. Só que eu vou colocar também uma margem aqui, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então eu vou tirar aqui o cadeado, vou colocar uma margem de 50 do lado direito e uma margem de 50 do lado esquerdo. Na realidade eu vou colocar até 100. O texto ficar mais fluido. Só que você percebe que está muito apertado aqui dentro desse fundo, né? Então eu vou clicar aqui sobre o fundo, venho em avançado e agora eu venho em preenchimento. Então eu vou dar uma distância de preenchimento de 50 em cima e 50 embaixo, para ter um respiro maior. Posso até colocar um pouco mais, colocar ainda mais respiro. E eu quero que esse e aí, tudo bem, fique em negrito. Como é que eu faço isso? A gente fez lá no primeiro texto, então eu vou colocar aqui o mais, vou colocar apenas o B, colocar o menos. E agora eu quero que ele pare o negrito após esse texto aqui. Então eu vou colocar mais B menos. E ele deixa apenas aqui. Eu quero colocar também um ícone para ficar mais interessante visualmente. Então vou colocar um ícone aqui em cima. Vou selecionar aqui um ícone na própria biblioteca de ícones. Vou pegar um ícone de chat, comment. Vou pegar esse aqui. Vamos avançar com a parte do nosso site. Agora a próxima parte da copy é essa, só que eu vou pular já para essa aqui, ó. Esse guia é para você que está cansada de dieta maluca. Eu vou colocar esse aqui. E como eu vou fazer esse aqui? Eu vou gerar um novo e vou colocar duas abas. Eu vou colocar a imagem do e-book de um lado e esse texto do outro. Então eu vou pegar aqui a imagem, vou jogar aqui do lado, vou selecionar a imagem do e-book separado em PNG. E aqui do lado eu vou colocar uma lista de ícones. Então eu tenho aqui essa opção, se eu pesquisar aqui, ó, ícone, tem a lista de ícones. E essa lista é muito interessante, porque eu consigo fazer várias personalizações com ela. Então eu vou primeiro alinhar aqui ao centro, então eu vou clicar aqui no container e alinhar ao centro, para os ícones ficarem alinhados aqui. Então clicando aqui em editar o ícone, eu vou vir aqui em espaçamento entre eles, eu vou colocar 25. Eu vou colocar menos espaçamento entre eles aqui. No ícone,
Eu vou aumentar o tamanho dos ícones, deixar nesse tamanho aqui, 50, tá interessante. Em texto eu vou selecionar aqui a tipografia, vou colocar Montserrat, 29 e vou colocar semi-negrito. Aqui os ícones ficaram um pouco grandes demais. Aqui os ícones ficaram um pouco grandes demais, vou reduzir. E a gente consegue editar aqui em conteúdo. Então, clicando aqui sobre o item 1, eu consigo tanto editar o ícone quanto editar o texto. Então, qual é o primeiro texto para a gente aqui? Ó? Tá cansada da dieta que não funciona. Qual o segundo? Não tem tempo nem para respirar e cozinhar. E aqui nos ícones você pode baixar uns personalizados para ficar mais interessante. Eu gosto de utilizar essa ferramenta. O Flat Icon. Aqui você digita, né, qual ícone você quer. Por exemplo, sad. E aí também é interessante para o seu design você selecionar esse aqui, ó, que é preenchido. Fica mais interessante para a web. Que ele fica todo preenchido, ele não é só as circunferências ali, só o stroke, né? Só o traçado. E para baixar, você clica aqui em Download e baixa em SVG. Assim você vai conseguir editar a cor desse ícone. Então, clicando aqui em SVG, ele vai fazer o download no seu computador. E aqui você vem em enviar arquivo SVG. Então, eu vou clicar aqui em enviar arquivo. Depois do arquivo selecionado, é só eu selecionar aqui ele. Ele vai estar em azul, mas eu venho aqui em estilo e eu posso editar a cor geral dos ícones. Que no caso eu estou utilizando esse tom pastel aqui de laranja. Ele já altera todos. Dá para ver que os textos eles estão com uma distância, né? Clicando aqui em tipografia, eu consigo alterar a altura da linha. Então, eu vou colocar aqui uma altura, essa altura. Só que na lista eu vou aumentar o espaçamento. Então, entre a lista eu aumento o espaçamento, mas na linha entre os textos eu consigo também fazer essa alteração mais detalhada. Então, vou deixar um pouco de respiro. E aqui seria eu continuar fazendo essas configurações. Eu já vou adiantar aqui o processo. Finalizei aqui e preciso do texto, né? Essa primeira chamada aqui, ó, esse guia é para você que. Então, eu vou criar aqui mais uma, vou colocar aqui para baixo. Vou arrastar aqui para cima. E aqui eu vou colocar um título. Vou colocar justamente esse título. Vou editar o estilo. Vou colocar aqui o tamanho da fonte 51, Montserrat. E vou colocar em 800 para ficar bem chamativo. Vou colocar esse tom pastel de verde ali, que é o mesmo tom de cima. Vou centralizar a mensagem. E aqui dentro do organizador, do Flexbox, eu vou colocar uma margem superior para justamente dar um respiro. Então, eu vou colocar aqui, ó, 50 de margem superior, mais, vou colocar 100, que ele dá um respiro da parte de cima. Aqui a gente já tem mais um pedaço da nossa landing page. Vou criar agora o título de baixo, que é justamente esse aqui que eu vou fazer, ó. Agora imagina só, como eu inverti a posição, eu vou até trocar aqui no arquivo, para depois não ter problema. Pronto. Agora eu vou fazer essa parte aqui. Eu posso até copiar esse aqui, clicando com o botão direito, eu posso copiar e aqui dentro eu posso colar. Eu já tenho o título aqui já pré-configurado, então eu vou colocar agora imagina só. Vou dar aquele mesmo respiro, clicando no Flexbox, vou tirar o cadeado, vou dar um respiro de 75 do superior. E aqui eu vou colocar outra cor, né? Eu vou colocar aqui um tom de cinza mesmo. Vou colocar aqui um tom de cinza mais clarinho. E aqui embaixo eu vou criar 4 caixinhas. Então eu vou clicar aqui em cima, Flexbox, e vou criar 4 caixinhas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar um ícone, vou colocar um ícone aqui e também vou colocar um título, para ficar um pouco mais dinâmico, né, a configuração. Eu vou copiar aqui a primeira copy, emagrecer sem passar sufoco, seguindo o nosso padrão da Montserrat, nossa fonte aqui, que a IA passou para a gente. Vou centralizar e vou deixar desse tamanho aqui, tá? Perfeito. Ainda está em azul, mas eu vou personalizar isso. Agora eu vou editar o container. E logo a gente vai duplicar todos esses containers, fica tranquilo. Clicando aqui no container, eu vou editar o estilo geral do container. Então aqui primeiro, eu vou já dar um espaçamento, uma margem interna. Eu vou dar aqui um preenchimento, vou tirar o cadeado, para justamente ter um respiro dentro do card. Então, vou colocar 100 superior e 100 inferior. Também vou colocar 20 da direita e 20 à esquerda, para ter um respiro geral dentro do card. Aqui eu vou selecionar um ícone personalizado, então eu fui lá dentro do Flat Icon e peguei esse ícone aqui, em SVG, eu consigo
aqui aumentar o tamanho dele, ó. Então eu vou aumentar aqui o tamanho dele, ficar um tamanho considerável. E agora eu vou personalizar, eu vou colocar uma cor de fundo aqui. Agora selecionando o container, eu vou dar uma personalizada dele. Então no plano de fundo eu vou colocar um gradiente, que a cor primária é esse laranja pastel, e a cor secundária é esse laranja aqui. Agora eu vou mudar aqui um pouco a perspectiva, vou colocar o brilho lá para cima. Aqui em borda, eu vou colocar um pouco de borda, eu gosto da borda redonda, que ela deixa as coisas mais suaves. Essas quinas ficam muito estranhas. Claro, a gente tem que alterar esse aqui, né? Então eu vou clicar agora sobre o ícone e vou colocar branco. Também aqui no texto eu vou colocar branco. Perfeito. E vou dar uma margem entre os outros. Então eu vou clicar aqui no container e vou dar uma margem geral aqui de 10. Deixa eu colocar aqui de 10 para ele ficar 10 pixels separado dos outros. E agora eu vou só engrossar essa fonte aqui para deixar ela um pouco mais presença, né? E eu posso agora duplicar. Então eu pego clico com o botão direito sobre esse container e duplico. Vou duplicar 4 vezes. E ele já vai copiar todos os estilos. Só que repara que ainda tem outros containers. Esse aqui eu vou excluir. Excluir esse, vou excluir esse e vou excluir esse. E aqui eu posso alterar os ícones, né? Então eu já vou alterar aqui, ó, enviar arquivo SVG. Esse aqui é o da maçã, que é o segundo texto, fazer comida gostosa e rápida. Só copiar aqui, ele já vai pegar todos os estilos. Eu quero colocar só mais um efeito aqui para ficar interessante, para quando a pessoa passar o mouse, aparecer uma alteração de cor. Eu vou vir aqui em sobreposição de fundo e selecionar aqui ao passar o mouse, e vou selecionar uma cor e vou colocar laranja. Então quando a pessoa passar aqui, vai ficar laranja. Eu vou deixar um pouco até um tom mais escuro de laranja, só para dar aquela diferenciação. E agora, para não ter que fazer esse processo repetidamente em todos os outros, eu posso clicar com o botão direito sobre o container, clicar em copiar, depois clico com o botão direito no outro container e só coloco colar estilo. Ele vai colar as configurações do container, do estilo do container. Eu vou repetir o processo nos outros. Pronto, mais uma parte aqui da nossa landing page está pronta. Aí eu gosto também na landing page de repetir o botão. Então eu vou colocar aqui um espaço. Vou copiar o botão daqui de cima, clicar em copiar, vou clicar aqui no Flexbox e vou colar. Só vou reconfigurar ele aqui para ficar centralizado, só para repetir, para que a pessoa veja que tem mais uma vez um botão ali. Agora nós vamos fazer essa parte aqui, ó, outros e-books, dietas extremamente restritivas, receitas complexas, planos rígidos, promessas irreais, linguagem técnica, e o e-book Dieta Sem Fome, receita prática em 20 minutos, ingredientes simples e baratos, planos adaptáveis à sua vida, resultados comprovados por 1000 pessoas, linguagem clara e direta. E quem fez isso aqui foi o próprio Claude. Eu pedi para ele fazer uma comparação entre o meu e-book e os dos outros, ele fez aqui várias, né? Depois eu pedi para ele fazer em apenas 5 tópicos e ele resumiu isso. Eu gosto de fazer isso em landing pages para comparar o resultado que a pessoa tinha antes e o que ela vai ter depois. Às vezes você acerta muito na dor da pessoa, porque hoje é muito difícil uma pessoa que nunca comprou um produto digital. Então, muitas vezes as pessoas vêm com dores passadas de produtos ruins que elas tiveram experiência. Se você toca nessa dor desses produtos ruins e mostra que o seu produto é a solução dessas dores, você pode fazer uma conversão a partir disso. Então, aqui como são 2 boxes, eu vou criar mais uma aqui, vou criar uma box dupla. E aqui eu vou fazer o mesmo esquema. Então, eu vou colocar um texto e vou colocar uma lista de ícones. Então, vou colocar aqui ícones, lista de ícones. Aqui vou colocar outros e-books em maiúsculo, outros e-books. Vou vir aqui em estilos, vou alterar a cor para esse vermelho, né? Um vermelho pastel, alterar a fonte para Montserrat, colocar extra negrito e vou deixar alinhado à esquerda. E vou aumentar aqui o tamanho para 45. Na lista de ícones, a gente vai fazer a seguinte configuração. Vou colocar todos os ícones em vermelho, justamente nessa cor, né? No tom ali inicial. Vou aumentar o tamanho desses ícones para ficarem um pouco mais expressivos. Vou aumentar o espaçamento. E aqui a gente já consegue colocar. Então eu vou colocar justamente um X em todos eles, né? Então vou selecionar aqui. Vou achar aqui o X, o Times. Vou colocar aqui, ó, dietas extremamente restritivas, vou alterar a fonte. Perceba que é um processo repetitivo para manter um design, né? Para manter ali uma configuração que fique visualmente
agradável. Então, vou colocar aqui, ó, Monte Serrat, vou engrossar e vou aumentar um pouco essa fonte aqui. Agora eu vou repetir todo o processo e terminar essa tabela. E para ter uma organização visual melhor, eu vou alterar aqui o preenchimento do container. Então, vou clicar aqui sobre ele, venho aqui, desativo o cadeado, vou colocar 75 superior, 50 na direita, 75 inferior e 50 na esquerda. Agora eu só vou copiar esse estilo aqui para o outro container, colar estilo, e eu vou colocar um leve destaque nesse container. Então eu vou pegar aqui plano de fundo, vou adicionar uma cor, vou pegar o conta-gotas, selecionar esse verde mesmo aqui, só que eu vou reduzir a opacidade para ele ficar bem fraco. Nessa barra de baixo eu consigo reduzir a opacidade da cor. Então vou deixar ela bem baixa, só para ter aquele destaque que é algo positivo. E aqui na borda, como você já sabe, eu gosto de deixar a borda redonda. Então, mais um pedaço da nossa landing page pronta. Só que aqui tem uma outra parte, né? Que é justamente essa mensagem. O resultado, enquanto os outros complicam, nós simplificamos o seu caminho para emagrecimento. Então, vou criar aqui um novo Flexbox. Vou colocar um texto direto. Copiar esse texto. Já virar com ícone já. Centralizar. Vou dar um espaçamento, uma margem lateral. Então, vou colocar 50. Na realidade, eu vou colocar 100 de margem lateral. Na esquerda e na direita, para o texto ficar mais centralizado. Vou colocar 50 em cima e embaixo. E aqui na cor eu vou colocar justamente a cor verde. Selecionar no Flexbox, né? Selecionar o conta-gotas, vou pegar aqui o tom verde. E no texto nós vamos alterar para a cor branca. E também não esquecer do nosso padrão Monte Serrat. Nossa fonte padrão. Aqui no Flexbox eu vou dar uma margem superior. Então venho aqui em margem. Vou colocar 50 de margem superior para dar mais um respiro. Na realidade, eu vou colocar 75 de margem superior para dar um respiro. Agora a gente pode ir para a nossa próxima aba, que é o que você vai aprender. Aqui eu vou colocar um espaço para o título. Vou colocar aqui 5 abas, né? Vou duplicar essa aba para ficar 5. Aqui vou colocar o texto, centralizar esse texto. O título é O que você vai aprender. Já vou colocar uma margem superior aqui de 50 para dar aquele respiro. 75, fica melhor. Aqui coloquei Monte Serrat, bold, né? Já padrão. E o que eu vou fazer? Vou fazer aquele mesmo estilo. Vou colocar um título, um ícone e uma imagem de fundo. No próprio container aqui eu já vou dar uma margem, um preenchimento interno, então eu vou colocar 150, inferior também 150, aqui 50 de um lado e 50 do outro. Eu vou colocar 25 de um lado e 25 do outro. Vou alterar o ícone, eu vou colocar um ícone padrão aqui de check. Aqui no texto é como fazer comida fit rapidinho. Vou centralizar esse texto. Aqui no fundo eu vou colocar uma imagem. Então, em estilo do container, eu venho aqui em plano de fundo, seleciono ali pintura e vou colocar uma imagem. Essa imagem aqui. Vou centralizar ela aqui, ó, centro ao centro, para aparecer o prato. Em sobreposição de fundo, eu vou colocar um tom de laranja. Então aqui eu vou pegar um laranja aqui. Pegar esse tom de laranja. E aqui eu posso regular a opacidade. Então vou deixar um pouco mais forte. Também vou escurecer um pouco esse tom de laranja. Para que o branco, a cor branca da fonte fique mais destacada. E de onde eu tirei essas imagens? Eu também fiz elas com inteligência artificial. Cheguei aqui no Claude e pedi para ele fazer um prompt para cada tópico dessa lista. Ele fez um prompt para cada tópico, eu entrei no ideogram e gerei uma imagem para cada tópico para justamente ficar ali no fundo. Olha a qualidade dessas imagens, assim, é impressionante o quão bonita ficam as imagens. A pessoa preparando aqui um prato, com toda a precisão que o Claude colocou, né, dentro do prompt. Aqui outras imagens, as pessoas comendo fora, aqui a parte do planner, né? Então a comida toda organizada com um planner de alimentação. Bem interessante.
utilizar a inteligência artificial em cada um desses processos para ter resultados melhores. Então, eu fiz uma imagem para cada um desses, vou só colocar uma borda aqui e vou acelerar o processo repetindo em todos eles, tá? Então, vou colocar uma borda aqui de 25. Pronto, com as configurações feitas, coloquei aqui todos os nomes, todos os ícones e as imagens aqui, mais um passo importante. Agora nós vamos fazer a parte dos depoimentos. Então, vou pegar aqui a Flexbox quádrupla, vou remover uma dessas aqui, e agora você vê que essas três aqui não ficaram alinhadas. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, coloco largura máxima nelas e centralizo. Agora elas vão preencher todo o volume. Eu também posso pegar uma Flexbox única, selecionar aqui, você vê que a largura dela está em 25. Como são 3, eu posso colocar 33 em cada uma delas. Ó. 33, porque seria o cálculo mais próximo para chegar em uma divisão de 3 para 100, né? 33, então fica 99 no caso. Fica 1% faltando, mas aí você consegue organizar cada uma delas. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um fundo laranja nessa Flexbox. Então, vou selecionar aqui o conta-gotas, vou pegar esse laranja aqui. E aqui, para gerar esse depoimento, como a gente não tem o Elementor Pro, que já tem os modelos, a gente dá um jeito. Então, a gente coloca uma imagem, nós vamos colocar a avaliação, ó, tem aqui uma opção para a gente liberada, que é a classificação. Vou colocar a classificação abaixo da imagem. Vou colocar um título embaixo aqui também. E vou colocar outro título embaixo. Aqui na imagem, vou colocar a imagem da pessoa. Também foi gerada por IA, essa pessoa não existe. Vou colocar aqui medium, né, um pouco menor. E como eu vou fazer para essa imagem ficar redonda? Eu venho aqui nas bordas, vou colocar 1000 de borda. 10.000 de borda. Não, 1000 de borda. E aqui eu posso reduzir o tamanho dela. Então, eu vou deixar um tamanho menor, né, porque para ficar mais coerente. E vou colocar também um tipo de borda. Vou colocar tipo de borda sólido. Posso aumentar aqui a grossura e colocar uma cor. Vou colocar a cor branca. Perfeito. Vou centralizar essa classificação, aumentar um pouco o tamanho dela, colocar a fonte branca, negrito. Aí aqui no caso eu vou colocar cinza, porque o fundo eu vou colocar em branco. Então a Flexbox, no estilo, eu vou colocar aqui em branco. Na borda eu vou colocar 25 de borda. E eu vou colocar uma margem, né? Eu vou colocar uma margem de preenchimento superior de 50, do lado aqui 25, inferior 50 e esquerda 25. Vou colocar cinza, aqui também cinza, centralizar e terminar de configurar tudo aqui e eu já volto para adiantar o tutorial. Aqui dentro, aquele mesmo processo, ícone, título e personalização do fundo, né? Coloquei um verde com uma borda e aí dupliquei todos eles. Agora já na parte do preço, o quanto custa emagrecer sem dietas malucas e sem passar fome todos os dias. Agora aqui no preço a gente vai fazer o seguinte, no preço eu vou criar uma Flexbox com 3 também, então vou pegar aqui, vou remover esse aqui, excluir, vamos centralizar todas elas em layout, centralizá-las. E essa aqui eu vou dar um pouco mais de relevância para ela. Então, eu vou colocar aqui maior, porque ela vai ser justamente a do nosso preço. Aqui no fundo, eu vou colocar uma cor verde. Então, eu vou pegar esse verde aqui, mais clarinho. Vou deixar ele com opacidade ainda menor, para ficar bem claro. Aqui no centro é onde a gente vai colocar o nosso preço. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a imagem flutuante do nosso e-book. Depois eu vou colocar um título, né, o título do quanto custa. Depois outro título e mais 2 títulos. Que você já vai entender para que é cada um deles.
e também o botão, né, de CTA, que esse eu já vou copiar daqui de cima. Ó. Pegar esse botão, copiar, venho dentro do meu container e já coloco aqui em colar. Já está ali embaixo. Agora esse container, eu vou colocar uma cor laranja nele. Vou selecionar aqui na própria landing page, essa cor laranja. Vou colocar aqui todas as fontes em branco. E vou colocar os textos. Aqui eu já vou colocar a imagem do e-book, que eu já subi aqui. Vou reduzir o tamanho dela. Vai ficar menor. E aqui eu vou fazer um jogo, eu quero que ela suba um pouco. Então eu vou tirar isso aqui, vou tirar a margem superior e o e-book vai subir. Ele vai fugir um pouco ali da caixa. E aí o que eu vou fazer com o Flexbox do fundo? Eu vou apertar justamente para ter uma margem maior também, superior. Então agora eu vou subir a margem aqui para ter um respiro do texto ali de cima. E aqui no Flexbox, eu vou colocar uma margem superior e inferior de 50. Aí aqui eu vou colocar essa parte aqui, de 197 por 97. Aqui é o preço dividido. Pronto. Aí aqui só coloquei o preço à vista e eu vou adicionar mais, vou duplicar isso aqui e vou colocar embaixo do botão a mensagem oferta por tempo limitado. E vou reduzir aqui o tamanho dela, a expressividade dela aqui no conjunto. Pronto, a nossa parte aqui sobre o preço está melhor. Reduzir a distância do botão. E agora eu vou acrescentar só a questão dos presentes e também a parte do nosso expert. E seguindo os mesmos princípios que a gente aplicou até aqui, eu coloquei o outro título, né, presentes que vêm juntos, só essa semana. Fiz aqui as 3 boxes, coloquei ícone, título e uma borda sólida na cor roxa. Aqui embaixo, na garantia, tem essa imagem aqui de garantia no Google. Coloquei o título aqui, o subtítulo, e essa personalização aqui do fundo, você vem aqui na Flexbox, vem em estilo, e aqui em divisor de forma, você pode colocar opacidade de leque. Tem outras até opções aqui, ó, inclinação. Mas eu gosto desse opacidade de leque, que fica bem interessante. E aqui eu coloquei a imagem de um lado, um título e um texto aqui do outro lado. E assim eu finalizei a nossa landing page com um botão. Poderíamos também colocar aqui perguntas frequentes, mas no caso dessa página aqui já está de excelente tamanho. Agora, depois de fazer toda essa página aqui passo a passo junto comigo, você já pode colocar o link da Hotmart, da Monetize, da Kiwify, enfim, onde você vai hospedar o seu produto, para quando a pessoa clicar aqui, ela ser redirecionada para um checkout externo e aí sim conseguir fazer a compra do seu e-book. Agora é só clicar em publicar que o seu site vai estar no ar, bonito, pronto para as pessoas acessarem e verificarem aí o resultado. Clicando aqui em pré-visualizar, ele vai abrir o nosso site publicado e está aqui toda a construção do nosso site. Se você seguiu todos os passos, você chegou até esse resultado final. E olha só, para você que chegou até o final do vídeo, eu vou liberar todo o modelo dessa página para que você consiga subir novamente. E o que você vai precisar fazer é só ir no seu WordPress, vir aqui em páginas, refazer aquele processo de adicionar uma página como a gente fez, e ao invés agora de você construir tudo aquilo que a gente fez, você vai simplesmente subir o arquivo que eu vou te enviar e você vai ter a página completa. Vou te mostrar como fazer aqui de forma bem rápida. Então a gente já vem aqui em configuração, eu vou colocar tela do elemento, como nós já fizemos, ele vai carregar a tela do elemento, eu venho aqui na pasta e eu posso subir um modelo, então eu vou clicar aqui em cima em importar um modelo, vou selecionar um arquivo e você seleciona um arquivo JSON que eu vou disponibilizar dentro da NFT que eu vou te enviar. Clicar em continuar e agora ele vai fazer o upload de toda a construção da página que nós fizemos durante todo o tutorial, para que você não tenha problema nenhum em replicar isso no seu projeto. Pronto, está aqui toda a página que nós construímos, pronta para você personalizar com o seu projeto do seu jeito e colocar já para rodar aí o seu projeto do seu e-book. Agora é só clicar em publicar e o seu site está completamente pronto. Agora presta atenção nas instruções que eu vou te passar agora
para você ter acesso a todos os dados que a gente trabalhou dentro dessa aula. Você vai fazer o seguinte para você conseguir isso. E aqui dentro do site você vai fazer o login com o seu e-mail. Então você vai logar com o seu e-mail aqui dentro do site. Vai colocar esse código, Página Pro, ou clicar no link direto aqui da descrição. Vai abrir essa outra página, colocando o código aqui Página Pro, ou clicando no link direto da descrição, ou clicando em resgatar, você vai ser redirecionado para essa outra página. E aqui você tem que colocar essa senha aqui, ó, Prompt Pro. Colocando essa senha Prompt Pro, você vai liberar para você resgatar esse NFT. E aqui, quando você resgatar, você vai ter acesso aos benefícios. E dentro desses benefícios, tem todo o conteúdo que eu coloquei dentro desse vídeo. Por que que eu fiz isso de entregar essa figurinha? Porque em todos os meus vídeos daqui para frente eu vou entregar uma figurinha no final, que dentro dela, nos benefícios dela, terão diversas coisas que eu trabalhei dentro do vídeo e também coisas a mais. Para que no futuro eu consiga beneficiar quem me acompanha com frequência, eu vou poder olhar, ver todo mundo que tem a maior parte das figurinhas, né, que eu entrego nos meus vídeos, ver quem mais me acompanha e no futuro poder beneficiar essas pessoas de alguma forma, tendo esses dados nas minhas mãos. Então assim você vai ter acesso a todos os arquivos, todos os dados que eu trabalhei nesse vídeo. Inclusive o modelo dessa página que eu criei. Bom, nesse vídeo era isso que eu queria passar para você, espero que você tenha conseguido construir o seu site. Não esqueça de conferir os links na descrição. Não esqueça de conferir a sua inscrição no canal, deixar o seu like e comentar o que você achou. Parabéns por ter chegado até o final e eu te vejo no próximo vídeo.